Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a missionária Paula, sou pastora, psicanalista. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre pessoas controladoras. Você se considera uma pessoa que quer ter o controle de tudo? É normal a gente querer ter o controle das nossas vidas, isso é até um sinal de maturidade, né? Tomar as rédeas da própria vida é saudável, porém mesmo assim nós não temos o controle de tudo. E achar que nós vamos ter o controle de tudo é uma grande ilusão. Começando pelo nosso inconsciente, né? Que é uma parte da nossa mente que nós não temos controle. Tanto não temos controle sobre o inconsciente que nós cometemos falhas, esquecimentos, mesmo tentando controlar, por exemplo, a nossa fala, nós corremos o risco de trocar uma palavra por outra, enfim. Existem pessoas que são extremamente controladoras e isso vai gerar uma angústia, vai gerar um incômodo aí no dia a dia. As pessoas controladoras, elas não suportam depender de outras pessoas, normalmente querem fazer tudo sozinhas e acabam acumulando tarefas, até se prejudicam, porque elas não conseguem delegar funções para outras pessoas e quando elas precisam fazer isso, elas se sentem angustiadas, porque elas precisam sempre estar no controle de tudo. Então elas têm dificuldade de lidar com a autonomia do outro. Ou seja, com o fato de que a outra pessoa pode tomar decisões, né? Pode fazer as próprias escolhas. A pessoa controladora, ela tem dificuldade em lidar com isso. Principalmente se essa outra pessoa for alguém aí que tem um convívio maior, como por exemplo o namorado, o esposo, o filho, a mãe. Uma mãe controladora, por exemplo, ela não deixa o filho fazer nada sem a supervisão, sem a autorização dela. Uma esposa controladora, ela quer saber tudo o que acontece no serviço do marido e às vezes ela até meio que quer determinar as amizades dele. Com tudo isso, a pessoa controladora, ela sofre muito, principalmente quando ela percebe que o outro é o outro, né? E que as pessoas não são extensão dela. As pessoas têm a sua individualidade. Só que a verdade é o seguinte, a pessoa controladora, ela tem motivos emocionais para ter esse tipo de comportamento. A pessoa pode ter se tornado controladora por vários motivos. Por exemplo, se faltou cuidado na infância, ou se quando ela era criança ela passou fome, ou perdeu um dos pais, ou viveu algum tipo de violência física, como surras, né? Ou até mesmo violência sexual, ou seja, se a criança passou por um ambiente muito traumático, ela pode ter se tornado um adulto controlador. Por quê? Porque a criança, ela não tem estrutura psíquica para lidar com certos tipos de ambiente. Então essa criança, ela vai se tornar controladora. Porque o trauma foi imprevisível, simplesmente aconteceu. Ela não teve nenhum controle sobre a violência que ela sofreu, sobre a negligência que ela sofreu por parte dos pais, ou tudo aquilo de ruim que a criança vivenciou. Então, o que é que fica internalizado nessa criança? Ou melhor, nesse adulto? Eu preciso ter o comando das coisas, eu preciso ter o controle de tudo para eu não sofrer, ou seja, para eu não viver novamente o trauma. Eu preciso ter o controle para as pessoas não me machucarem novamente. Então, o controle, ele se torna uma defesa, uma proteção. Nós falamos que é uma proteção contra o retorno do trauma. Por isso que nós podemos entender a palavra controladores. Então, o controlador, ele quer controlar possíveis dores que podem retornar para ele.
Então, esse controlador, ele tem uma necessidade de sempre ter razão, né? A sobrevivência dele depende disso. Entendendo por que você sente a necessidade de controlar tudo, você também vai entender que não existe uma única razão, um único caminho, que nem sempre você vai estar certo em tudo e em todas as coisas. Você precisa entender que o caminho do controle foi o caminho que você encontrou para você se livrar de supostos sofrimentos. Se você sofreu a dor da rejeição, do abandono, você vai olhar o mundo como se ele fosse um lugar inseguro para você viver. Por isso que você tem essa necessidade tão grande de querer controlar tudo e todos. Então você vive tentando controlar o que está do lado de fora para, na verdade, proteger o que está do lado de dentro. Só que isso é uma crença limitante, porque a pessoa ela vive na fantasia de que controlando tudo no ambiente ou no meio familiar, elas estarão mais seguras. Só que todas essas tentativas é desgastante emocionalmente, gerando sofrimento. Aparentemente, a pessoa controladora, ela parece ser muito segura, muito autoconfiante, né? Parece ter muita firmeza, domínio, mas na verdade é totalmente ao contrário. São pessoas inseguras, que têm dificuldade de lidar com os próprios medos. Elas podem possuir baixo autoestima, por isso elas ficam tentando o tempo todo fazer o certo e ter razão em tudo, para elas se sentirem melhor. São pessoas que se cobram muito e tendem a ser perfeccionistas e ansiosas. A pessoa controladora, às vezes, ela até antecipa algo que ela precisa fazer para que não saia nada errado. Muitas vezes são pessoas difíceis de conviver, são pessoas que têm dificuldade em gerenciar as próprias emoções e sentimentos. E como não consegue ter esse controle interno, ela tem a necessidade de controlar o externo. O autoconhecimento é necessário, é libertador, não somente para as pessoas excessivamente controladoras, mas também para todo ser humano. É necessário e é importante encarar as próprias dores, os próprios medos, porque quando você se organiza por dentro, automaticamente as coisas se organizam por fora. O controlador acredita que ele controlando tudo, ele vai ser bem sucedido na vida, mas isso já mostra o prejuízo emocional que essa pessoa traz ao longo da vida. É uma pessoa que se pune quando ela comete falhas. Então, o segredo é se conhecer, é entender a sua história, para você se despir desse comportamento controlador que faz mal tanto para você quanto para as pessoas que estão à sua volta. Quanto mais você se conhecer, mais você consegue aceitar quem você é, com as suas qualidades e com os seus defeitos. Essa tentativa de organização por fora é por causa da falta de organização psíquica, é falta de organização interna. Então a pessoa controlando tudo do lado de fora, deixando tudo organizado do lado de fora, gera de alguma forma uma paz e um conforto do lado de dentro. Porém, é muito mais inteligente você colocar as suas emoções nos seus devidos lugares. Organiza por dentro que as coisas vão melhorar. Se analise e, se for preciso, busque a ajuda de um profissional. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero mais uma vez ter te ajudado. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Deus te abençoe e até a próxima.